Depois do crescimento da direita nas eleições para o Parlamento Europeu, o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento do país e convocou novas eleições. O partido mais à direita, que faz oposição a Macron, conseguiu o dobro das cadeiras no Parlamento Europeu. Macron não precisava dissolver o Congresso da França por conta disso, mas o governante disse que não poderia fingir que nada aconteceu e, por isso, considera uma nova eleição necessária. Desde quinta-feira, quase 500 milhões de eleitores dos países integrantes da União Europeia votaram para escolher 720 deputados para o Parlamento Europeu, que é responsável por administrar os interesses dos 27 países membros. Segundo as últimas pesquisas, os partidos de direita conquistaram mais assentos para o parlamento, com destaque para a França, Alemanha, Áustria e Holanda. Mas os partidos de centro devem formar a maioria das cadeiras. E com essa decisão do presidente Emmanuel Macron de dissolver o parlamento, a eleição legislativa na França deve acontecer às vésperas das Olimpíadas de Paris. O presidente do Comitê Olímpico Internacional garantiu que a votação não vai ter impacto nos Jogos. Thomas Bach visitou uma escola em Paris um dia depois do anúncio da dissolução do parlamento. É um processo democrático que não vai atrapalhar os Jogos Olímpicos. A França está acostumada a fazer eleições e eles vão fazer mais uma vez. Vamos ter um novo governo e um novo parlamento e todo mundo vai apoiar as Olimpíadas. Um novo parlamento, um novo governo e todo mundo vai suportar os Jeux Olímpicos. O presidente do COI foi acompanhado na visita pelo presidente do comitê organizador dos Jogos, Tony Estanguet, e pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que expressou preocupação com a decisão do presidente de convocar eleições legislativas. Questionada se poderia receber o mundo com um possível primeiro-ministro de extrema-direita, Hidalgo falou que vai receber o mundo como prefeita de Paris. E para a gente entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com o Leonardo Paes, que é cientista político e também pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, antes de tudo, quero te agradecer pela participação. Uma boa tarde para você, bem-vindo. Olá, Renata, boa tarde a você e todos que nos assistem. Começo te perguntando qual que é a estratégia de Emmanuel Macron com essa decisão de dissolver a Assembleia Nacional e de convocar novas eleições. Qual a intenção dele com essa decisão? É uma estratégia extremamente arriscada, na minha opinião. A ideia me parece que supostamente o Macron trabalha com uma ideia de que há uma rejeição muito grande, que as pessoas surpreenderam muito grande com a ideia de você colocar uma extrema-direita ganhando, e que isso vai, de certa maneira, mobilizar um pouco mais a população francesa, dando a ele uma vantagem, enfim, moral para essa eleição. Hoje ele já não tem o Macron já não tem maioria do parlamento, né? Quer dizer, ainda que ele tenha um primeiro-ministro centrista, ele já não tem uma maioria, ele precisa a cada política tem que negociar ponto a ponto. Então ele está trabalhando com a ideia de que, por mais que tudo esteja indicando que a extrema-direita está indo melhor, que a Marine Le Pen vai ficar muito forte, eu vou tentar usar um pouco a ideia de uma mobilização das pessoas ficarem mais preocupadas com isso para apoiarem o centro e o centro-direita tradicional. Leonardo, você falou aí sobre o fato de ser uma decisão arriscada, inclusive alguns antecessores dele, quando tomaram decisões parecidas, viram a oposição e ganhando espaço com isso, né? Algumas vezes até conquistando a maioria. Há um risco disso acontecer também, né? Enorme risco, como eu disse, e isso está claro, né, na eleição agora europeia. Ainda que a eleição europeia seja uma eleição, de maneira geral, um pouco mais de protesto, porque ela não muda exatamente o dia a dia das pessoas, na Europa elas tendem, na União Europeia, a protestar mais, tanto que tem partidos de mais à direita, verdes, numa eleição anterior, foram mais fortes. Nas nacionais são um pouco mais conservadoras. Eu acho que ele trabalha com essa hipótese, mais uma vez. Agora, a tendência é do lado da extrema-direita, o pastor Marine Le Pen, ter mais força. Se o retrato da próxima eleição for o que a gente viu com a eleição europeia, o Macron vai se enrolar muito mais, que ele vai diminuir o espaço dele no Congresso e provavelmente ela vai vir muito forte como uma primeira-ministra e ela vai começar a criar a plataforma dela para uma presidência em 2028. Porque inclusive ele tendo o direito aí de
A ultradireita podendo eleger um primeiro-ministro, que é o segundo cargo mais importante da França, de extrema importância, estratégia para qualquer governo, isso aí ele está assumindo mais um grande risco também com essa manobra, né? Queria te perguntar um outro ponto, para quem está acompanhando e entender melhor esse cenário, de que forma que o Parlamento Europeu atua, em quais áreas ele toma ali decisões importantes e o que esse avanço que a gente está acompanhando da ultradireita, ele pode provocar? O que significa essa força que vem aparecendo cada vez mais na política da União Europeia? O Parlamento Europeu, o que acontece é que a União Europeia, na realidade, melhor dizendo, ela é uma instituição diferente do Mercosul, por exemplo, que ela é orientada pelos países. A União Europeia, ela tem legislação própria que vai influenciar nos países. Então, por exemplo, um caso muito prático para organizar a cabeça das pessoas é quem está negociando estava negociando pelo menos o acordo comercial União Europeia e Mercosul, era a União Europeia, não eram os países individualmente. Então, nota que um acordo comercial que vai influenciar em toda a economia de todos os países na União Europeia é o Parlamento Europeu, quer dizer, a União Europeia e o Parlamento que estão tomando a frente disso, e só depois que isso vai para os países para ratificar. Enquanto no Brasil, a negociação feita pelo Mercosul é entre os próprios países em conjunto vão fazendo. A União Europeia é um pouco como se fosse uma instância à parte, supranacional, que tem algum grau de poder. O que acontece é que essa vitória na França, uma segunda colocação na Alemanha, uma vitória na Itália, chamam muita atenção. Me parece que realmente a extrema-direita está avançando muito fortemente no Parlamento Europeu. Mas, na realidade, o aumento real da representação da extrema-direita no parlamento foi marginal. Eles saíram de um pouco menos de 20% para 22%, 23% de representação. Depende de como você conta, né, quem é a extrema-direita. Então, na maior parte dos países, na realidade, o centro democrático foi vitorioso. Então, eu acho que isso não vai impactar tanto assim no dia a dia da União Europeia. O que eu acho que vai impactar, o que eu acho que talvez seja mais importante, é que os países que, de maneira geral, mais fortes, que mais apoiam e propõem políticas mais integracionistas, de mais avanço, mais sofisticadas na União Europeia, justamente a Alemanha e a França, e num segundo lugar ali a Itália, são os países que vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso, porque você tem uma bancada maior da direita desses países. Na Alemanha, por exemplo, na realidade, o partido mais bem votado foi o partido da Merkel, os democratas cristãos. Então, também ali, você não está muito claro que a direita ganhou tão bem quanto na França. A França acho que foi o caso mais dramático. Esse momento da decisão de Emmanuel Macron também surpreendeu, porque a gente sabe que o país está prestes a sediar os Jogos Olímpicos, né? As autoridades francesas têm dito que isso não vai ter um impacto direto, as eleições não vão influenciar a realização dos Jogos, mas é um momento em que não se esperava um processo desse acontecendo, né? Sem dúvida pegou ele desprevenido. Na realidade, a minha preocupação maior com a eleição, ou a questão que mais me chama a atenção em relação ao momento dele, a oportunidade dele chamar as eleições, nem é tanto em relação às Olimpíadas. Eu acho que isso é como o próprio, na reportagem que vocês mostrou, o presidente do COI disse, quer dizer, eu acho que a França faz eleições há muitos anos, enfim, é muito organizado, nunca tiveram grandes problemas, então acho que nem essa é a questão. A questão realmente que me chama mais atenção no momento que o Macron chama isso, é justamente na véspera de uma enorme mostra de força da extrema-direita. Quer dizer, ele está jogando completamente... ele está olhando uma tendência mais de direita e está jogando contra ela, apostando contra ela para ver se ganha. Como eu disse, é uma aposta muito ousada do Macron, que eu acho que ele acabou, não sei se agindo de impulso ou calculou estrategicamente no detalhe, mas acho que ele se sentiu humilhado pela situação, o partido dele foi muito mal, e eu acho que ele vai tentar reverter, imaginando que o que aconteceu foi uma forma de protesto e que ele vai conseguir toda a percepção de que a extrema-direita está avançando, que o eleitor médio francês vai falar: a gente precisa combater isso, precisa lutar contra isso, e vai às urnas para apoiá-lo, apoiar o centro democrático. Ele decidiu apostar e apostou alto, né? Agora, Leonardo, como é que na prática devem ser os próximos dias na França? Vão ser 2 rodadas de votação, né? Como que vai funcionar? O que acontece é que, na realidade, as pessoas vai depender dos cargos, né? Mas o grande lance que eu achei interessante é a gente ver como vai funcionar a narrativa das campanhas, né? Quer dizer, ver como funciona na cabeça do eleitor, como os políticos vão tentar trabalhar a cabeça do eleitor em relação
as propostas, quer dizer, a ideia de que você vai ter, por exemplo, um partido extrema-direita como o da Marine Le Pen, que originalmente começa querendo acabar, implodir com a União Europeia, e depois do Brexit já fala que quer melhorar a União Europeia. Então, o que mais vai me interessar nesse momento, acho que mais vai chamar a atenção para a gente agora, é ver como essa campanha narrativa de cada uma das forças políticas vai trabalhar para poder tentar conquistar a sua vitória. Professor, a gente tem a informação que acabou de sair aqui, que o Conselho de Segurança acabou de aprovar um cessar-fogo em Gaza. Não tem uma relação direta com o assunto que a gente está falando agora, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor nesse momento. Qual que é o impacto disso nesse momento, as consequências dessa aprovação de um cessar-fogo nesse momento? Eu não estou a par dessa informação, você está me dando em primeira mão também. Eu acho que a gente teria que ver, na realidade, no Conselho de Segurança quem que propôs isso, né? Se, por exemplo, se tiver um apoio francês, isso vai chamar atenção. Eu acho que, no final, a situação do cessar-fogo em Gaza é uma coisa com uma expectativa muito grande há muito tempo. Me parece que a grande, e de novo estou falando isso porque recebi em primeira mão a informação, mas o real motivo desse cessar-fogo tenha sido uma coisa dentro da casa de Israel. Afinal, você teve ontem a renúncia do Benny Gantz, do governo de Israel, e isso obviamente vai mexer um pouco a coalizão, ainda que o Netanyahu não perca a maioria, tem uma maioria muito justa, apertada, mas ela tem maioria. Leonardo, quero te agradecer muito, viu, pela participação, por nos ajudar a entender todo esse cenário político internacional, trazendo aí a questão da França e também a questão do conflito em Gaza. Muito obrigada pela participação e uma ótima tarde para você. Nada, para vocês também. Obrigada.